Agora, o que eu quero dizer para os irmãos no início dessa nossa aula é: a ideia de célula, geralmente, que a gente pode ter, né, ouvido falar, talvez não vai ser a mesma que a gente vai apresentar aqui no curso. Talvez você já participou de uma célula em uma outra igreja, talvez já participou de uma célula aqui na nossa igreja em uma outra época, e talvez você ache que célula é tudo igual, que em toda igreja célula é igual, que é tudo a mesma coisa. Mas nesse curso eu quero mostrar para você a visão que a igreja aqui da Praia da Costa tem, para você comparar se de fato é tudo a mesma coisa, ou se não é, né? Se a visão aqui, se ela é diferente, ou se ela é boa também, para vocês irem avaliando, irmãos. Como falei, todas as dúvidas que vocês tiverem, anotem, mas no final, né, eu tiro para vocês. Então vamos lá, irmãos. Nós, nesse curso, para elaborar esse curso, eu tive que consultar fontes. Essas fontes foram livros, fiz um seminário também de uma igreja bem forte no Ministério de Células, que é a Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Aprendi com eles as experiências da minha própria vida e o contexto, tanto atual quanto histórico da nossa igreja. Juntando todas essas informações, eu, pastor Eduardo, fui elaborando a visão de células da Igreja Batista da Praia da Costa e confirmei ela com a permissão do pastor Evaldo, e aí nisso foi constituída então a visão de células. Então eu trouxe para vocês os livros que foram usados, as capas dos livros estão aí na página 3, né? O livro principal é esse, As Estações de Deus nos Pequenos Grupos, que eu usei com bastante referência também. Então, quero dizer para vocês também, irmão, que tudo aquilo que eu estou passando nesse curso para vocês é uma sugestão de como vocês, como líderes que vão se tornar, ou já são, podem fazer na célula de vocês. Nada do que é apresentado aqui eu estou exigindo que vocês façam. Não, eu estou apontando uma direção. Estou falando, irmãos, esse caminho é um caminho agradável, é um caminho bom, que pode fazer a sua célula dar certo, ela poderá crescer, se multiplicar. Então, é importante que os irmãos entendam que o que eu estou falando, eu não estou impondo, exigindo nada de vocês. Muito pelo contrário. Trazendo aqui sempre como sugestões para os irmãos avaliarem, ver o que é aplicável, o que não é. E vocês que serão os líderes da célula de vocês, irmãos, vocês que vão conduzir a célula do jeito de vocês, mas com a instrução que a gente tenta passar, né? Claro que vocês poderão aí acrescentar, ter uma ideia legal, podem ir fazendo, mas por favor, tentem se lembrar da visão, né? A visão ela é um norte para a gente, ela é uma direção para a gente conseguir chegar aonde a gente objetiva chegar. Queria dizer também, irmãos, que a célula de vocês, eu estou aqui como um auxiliador, né, para permitir que vocês caminhem bem com os seus liderados na célula e para que a gente se mantenha no objetivo sem desviar. Deus, irmãos, Ele usa cada um de nós, Ele usa também as pessoas que estão na célula. Ele pode usar tanto o crente quanto o não crente através do Espírito Santo, né? E é importante a gente entender que quanto mais sincero, mais espontâneo, mais sábio a gente for na direção de uma célula, mais as pessoas do grupo vão se espelhar em nós e vão querer ser também. Então, se você é sincero na sua célula, as pessoas vão começar a ser sinceras também. Se você é espontâneo, as pessoas vão começar a ser espontâneas também. Agora eu quero mostrar para vocês sobre a palavra célula. A palavra célula, irmãos, ela se refere a um tipo de organização. Então, lá na criação, né, todas as coisas, Deus, Ele criou a energia, como se fosse a fonte de todas as coisas. Aí o que Ele fez? Ele pegou essa energia e estabilizou através do átomo. Então a gente tem um átomo que é pequeno, é uma partícula do universo, né? Aí a união de átomos, irmãos, ela forma os elementos químicos, hidrogênio, oxigênio, né, entre outros químicos. A união dos elementos químicos, irmãos, forma organelas. São sistemas melhores.
A união das organelas pode formar célula. Então, aqui tem as organelas da célula. Aí tem o núcleo, as organelas, até as mitocôndrias, tem outros nomes que eu esqueci, né? Mas o mais importante é a gente saber que a união de organelas forma célula. Tem células que as organelas estão todas bagunçadas dentro delas. E tem células que têm um núcleo, onde no núcleo tem o material genético, DNA, que através das instruções do material genético, a célula ela se torna melhor organizada. Aqui são as células do quê? Dos vírus, das bactérias, unicelulares principalmente, elas não têm núcleo. As células dos seres mais desenvolvidos, dos animais, das plantas, têm núcleo. Né? E através do núcleo, a célula ela se organiza melhor. Então a ideia de célula, irmãos, está ligada à ideia de organização. Organização. Então nós como igreja, a gente usa esse nome, células, para a gente se organizar. Porque a gente entende que a gente é várias pessoas, né? Vários lugares temos, várias histórias temos também. E a gente tenta formar grupos de pessoas, grupos organizados de pessoas, para que a gente tenha objetivos. Só que, como eu falei para os irmãos, existem formas diferentes, de diferentes igrejas, que trazem suas visões sobre o que é célula para elas. Então, vai ter uma igreja que vai falar assim, célula para mim é um grupo de pessoas e a finalidade, o objetivo principal desse grupo de pessoas é ele atrair mais pessoas de algum jeito, não importa qual. Aqui entra aquela filosofia de que os fins justificam os meios. Isso é um tipo de forma, uma visão de células para caminhar. Algumas igrejas adotam elas. Outras igrejas adotam a organização de células, a visão de que quando se faz um grupo de pessoas, cada pessoa futuramente, ela necessariamente terá que ser um líder. Então a igreja ela impõe que cada pessoa da célula se torne um líder, e isso é exigido dos que participam, das lideranças. Aqui na nossa igreja, irmãos, a gente trabalha com a seguinte proposta: a gente tem a célula, as pessoas. E a visão que traz o objetivo do ministério da nossa igreja é que a gente tente, é uma tentativa de criarmos amizades uns com os outros. Então isso vai demorar um tempo para a gente criar vínculos e confiança de uns com os outros. Porque pode acontecer de ter pessoas que não são dignas de confiança, são pessoas às vezes difíceis de lidar. E a gente não sabe no início quem é quem, né? Como é cada um. Então existe um tempo que a gente acha razoável para a gente tentar criar amizade, tentar criar vínculos com os irmãos. Se esses vínculos forem estabelecidos, aí entra o objetivo finalístico da visão de células da nossa igreja, que é o quê? Ao conhecer uma pessoa, eu vou observar as qualidades e os defeitos dessa pessoa. Então, se eu conhecê-la bem, eu vou saber o que ela faz de bem, o que ela manda bem, e o que ela manda mal, quais são, se ela é, por exemplo, nas qualidades. Pô, o cara ele é generoso, ele é hospitaleiro, ele é uma pessoa produtiva, gosta de estar fazendo e ajudando os outros. Mas o defeito desse cara é que ele é mentiroso pra caramba, ou então que ele é arrogante em algumas situações, ele é machista pra caramba. Então,
acontece na visão célula da igreja? Ao conhecermos uns aos outros depois de um tempo, a gente vai tentar ajudar as pessoas nos seus defeitos, nas suas dificuldades. Mas para isso, a gente também tem que estar aberto a ser ajudados para elas nas nossas próprias dificuldades. E naquilo que ela mandar bem, que ela tiver de qualidade, a gente vai elogiar, a gente vai tentar copiar ela, tentar ser igual a ela, aprender com ela naquilo que ela faz de bem. Então, o objetivo das células na nossa igreja, ele não está ligado à quantidade de pessoas. Nossa proposta é que vai ter quantidade se as pessoas que participarem observarem que elas estão conseguindo se conectar entre si, virar amigas entre si. E aí a gente acredita que através da qualidade dos relacionamentos, a quantidade naturalmente virá. E essa é a nossa visão aqui na igreja. É importante que os irmãos entendam isso. Agora, célula, essa pessoa que participa, ela pode ser participante da igreja que não é batizado, participante da igreja que é batizado, ela pode ser membro da igreja que vai ser batizado, necessariamente tem que ser batizado, ela pode ser uma pessoa que é de fora da igreja. Então, a célula, irmãos, ela não é exclusiva para apenas pessoas da igreja. Ela tem as suas portas abertas para quem quiser participar. E principalmente, o que eu aconselho os irmãos, é que vocês tentem convidar pessoas que têm afinidade com você. Porque muitas das vezes não adianta você receber pessoas desconhecidas, que às vezes pode acontecer dela ficar um tempo e depois ela vai embora. Agora, durante a vida, irmãos, seja na academia, seja na padaria, seja na faculdade, aqui na igreja, em ambientes da vida, existem pessoas que parecem ter mais afinidade conosco, né? E parece que tem pessoas que não têm também. Então, assim, é uma sugestão para os irmãos que ao perceberem quem de vocês, que vocês têm melhor afinidade em vários lugares da vida, que vocês possam convidar se quiserem. Se essas pessoas quiserem participar, elas vão participar. Agora, necessariamente tem que ser só a pessoa que eu tenho afinidade, também não preciso. Pode ter outros irmãos, que não têm essa afinidade, e você pode construir um relacionamento, construir uma afinidade com essas pessoas. Então, eu dei uma resumida bem básica aqui para vocês, para mostrar mais ou menos qual que é a ideia, resumida da visão da igreja que a gente tem. Irmãos, agora, o que mais que eu quero trazer para vocês? Nossa visão aqui de células da igreja é de que não há cobrança de resultados. O fato de você ser um líder de célula não significa que a sua célula tem que estar cheia. Você não precisa apresentar um resultado para a igreja, nem para mim, nem para o pastor Evaldo, nem para ninguém. A gente crê que a célula pode ter momentos. Vai ter momentos que vai ter mais gente, vai ter momentos que vai diminuir, mas aqui não é uma empresa, irmãos. Aqui não é um lugar que você tem que estar ali e prestar conta. Não é. Aqui a gente vai observando como cada célula está. Pode ser que uma esteja melhor um tempo, a outra diminuir um pouco a frequência. A sua preocupação como líder não deve ser que a sua célula seja uma célula grande, com várias pessoas, com todos perfeitos ali, também não. É uma caminhada que a gente está fazendo tentativas de amizade, tentativas de tentar ajudar as pessoas com as suas dificuldades. Caso elas não mudem nada, o cara continua mentindo, mesmo você tentando ajudar ele, a gente vai ter que orar por ele e Deus que vai saber qual vai ser o momento que ele vai mudar essa dificuldade na vida dele. Pode ser que não mude, mas a gente tenta, a gente acredita que a célula é um ambiente onde Deus permite que a gente seja trabalhado. Porque qual será o outro ambiente nas nossas vidas que a gente vai poder ser trabalhado nas nossas dificuldades, e observado nas nossas qualidades e interagindo? Muitas das vezes esse outro ambiente é a família, Só que tem um porém, irmãos. A família, nem todas são bem estruturadas. Tem muitas famílias que ela mesma, dentro dela, seu núcleo aqui, as pessoas não têm bons relacionamentos. Não se falam, não se observam, não tentam se ajudar nas suas dificuldades, nem elogiar as suas qualidades. Então,
cremos que a célula é uma tentativa, né, da gente se conectar, da gente tentar ter amizades verdadeiras, e através desse relacionamento criado, a gente vai tentando se ajudar. Irmãos, vamos lá. Cada pessoa tem em sua vida e continua formando, né, uma personalidade, uma história, qualidades e defeitos, né? Todos costumam ter naturalmente o desejo de conhecer pessoas. Somos seres humanos, né? Nós somos seres relacionáveis, e também temos o desejo de sermos conhecidos pelas pessoas. Isso é algo natural do ser humano em si. Jesus nos ensina, então, que nos relacionamentos, em geral, a gente deve falar de nós para os outros, devemos ouvir os outros, devemos falar com Deus e também devemos ouvir a Deus. Então são 4 dinâmicas nos relacionamentos que nós devemos ter na vida. Isso é o que Jesus nos ensina. Só que o que pode acontecer, né, nessa tentativa aqui? Interesses pessoais egoístas podem surgir nas interações entre as pessoas. Por exemplo, mesmo que a gente tenha uma célula, que já conhece uma célula, pode ser, irmãos, que no início, principalmente, tenha participantes nela que o interesse principal dessa pessoa é fazer negócios. Esse cara chega na célula, aí ele pensa assim, bom, eu quero saber o que cada um aqui faz, trabalha, para eu poder chegar nesse cara no particular e pedir um desconto. Eu poder chegar nesse cara em particular e pedir alguma coisa de graça. Então, se eu passar um problema na vida, eu quero chegar e, pelo meu interesse pessoal, eu quero ser beneficiado pelo cargo que essa pessoa tem, pela posição que ela está, pela quantidade de dinheiro que ela acumulou. Isso são interesses egoístas que podem acontecer. Outra coisa que pode acontecer na célula, irmãos, pessoas que vão para a célula não com a intenção de estabelecer amizades, mas com a intenção de seduzir pessoas. Ou seja, o interesse finalístico dela está em vai na célula porque quer ver a fulaninha, ou a fulaninha quer ver o fulaninho. O interesse é emocional, o interesse, não importa. E aí que entra na questão bem do caráter mesmo, né, irmãos? Às vezes existem pessoas que são solteiros, isso aí já é uma outra situação, mas existem pessoas casadas que acabam despertando interesse umas em outras pessoas, e isso deve ser trabalhado, tomar cuidado. Então, o seduzir pessoas, fazer negócio, são interesses egoístas que podem surgir nas interações de pessoas, né? E isso não é a nossa propósito na célula. A gente não, ao observar, a gente deve tomar esses cuidados para que isso não permaneça, a gente ajude as pessoas nessas situações. Outra coisa, ensinar coisas conforme acredito. Esse cara aqui que vai na célula, ele vai com o pensamento assim, eu acredito em tais coisas, em X, e o meu objetivo aqui na célula, na cabeça desse cara, é ensinar todo mundo aqui aquilo que eu acredito. Isso é uma forma egoísta de ser. Outra coisa, irmãos, é aprender coisas que facilitarão a minha vida. Esse cara aqui, ele vai para a célula com um pensamento assim, a célula é um lugar onde as pessoas vão falar, seja os estudos da Bíblia, seja coisas da vida, e o meu objetivo aqui é eu aprender para eu me dar bem. Eu aprender as coisas aqui, como cada um faz, como cada um reage à vida, e eu estou aqui para aprender e sugar o máximo possível. O meu objetivo é eu, mais nada. Isso também é um pensamento egoísta. Tem gente que vai para a célula apenas com o objetivo de quê? Não se sentir sozinho. Porque na célula se sente ali acompanhado no grupo, e isso é um pensamento egoísta. Outras pessoas vão na célula e elas se expressam, falam, argumentam exageradamente, não dando espaço para outros irmãos. Então são interesses egoístas. E quais seriam então, irmãos, o oposto disso tudo que foi falado? Então seria o quê? Conhecer sim o que cada um faz, o que cada um trabalha,
mas sem querer se beneficiar disso. Eu posso ir numa célula, posso saber, né, sobre a vida de cada um, ali, a posição de cada um, posso, mas que eu não queira me beneficiar da posição do outro. Outra questão, né, interesse que devemos ter, buscar criar amizades e não sedução. Vamos tomar cuidado, né, nessas questões de sedução. Ensinar o que acredito, mas ouvir o que os outros acreditam. Então, irmãos, eu posso sim ensinar o que eu acredito, não tem problema, mas eu preciso também ouvir o que os outros acreditam. Não tem problema eu querer transmitir o que eu penso, mas é importante eu saber ouvir também. Aprender coisas que facilitarão a minha vida, mas também oferecer coisas que facilitarão a vida dos demais. Então, aqui, esse cara, ele está com o intuito de aprender. Ok, mas que ele também traga, né? Que ele também fale, que ele também seja sincero para revelar quem ele é, para que os outros irmãos possam aprender com ele também. Então, outra questão, né, de interesse que devemos ter nos nossos envolvimentos é a gente se sentir desejado e não apenas acompanhado. Lembrando que existe um processo natural de conquista, né, dos demais por nós, mas conviver bem com a gente mesmo, a ponto da gente saber ficar bem sozinho, saber se expressar e se revelar sem exageros. Né? Permitir, incentivar que os outros se expressem também e também se revelem sobre quem verdadeiramente são e o que pensam. Então, esse cara aqui que vai para a célula para não se sentir sozinho, ele precisa aprender a ficar sozinho, ele precisa saber os momentos, né, de ficar sozinho, e ele precisa também, irmãos, ele precisa entender que na vida existe um processo natural onde a gente vai se relacionando e aí sim as pessoas vão nos conhecendo e gostando de nós, né, desenvolvendo conosco. Então, muitas das vezes, através dos relacionamentos criados, pode ser que uma pessoa ela participe de uma célula e por mais que ela vá muito dentro de uma célula, pode ser que ela não crie relacionamentos. Ela está ali só fisicamente. Emocionalmente, ela não está conseguindo evoluir, né, nas suas interações. Então, é importante que essa pessoa ela seja ajudada, tente ali, né, desenvolver e entenda que existe um processo natural de que as pessoas vão se relacionando conosco com o tempo. Então, é importante a gente se sentir desejado e não apenas acompanhado. Né? Para a gente se sentir desejado, essa conquista, ela requer que a gente também faça alguma coisa, que a gente fale, que a gente procure, tome iniciativa. Né? Então, beleza, irmãos. Existem perigos da gente se desviar da visão. E em vez de ser célula, em vez da gente estar atento à vida uns dos outros, conhecer uns aos outros na célula, a célula se transforme numa EBD. Então, por que a célula ela é diferente da EBD? Porque é o seguinte, nós aqui na igreja, a gente faz assim, a gente tem um livro quase todo ano, e através desse livro a gente monta os estudos semanais da célula. Aí, esse estudo semanal, irmãos, ele é passado para o líder de célula. E qual que é a nossa proposta? É que o estudo, ele não é o principal. O líder de célula que está aqui, ele não tem que pegar o estudo e cumprir com a liturgia do estudo, do início ao fim. Esse não é o objetivo do líder de célula, por mais que existe sim uma liturgia, uma organizaçãozinha do que fazer. O objetivo principal do líder é fazer com que as pessoas se conheçam, se conectem, criem amizades, né, que estejam atentas a essas questões das qualidades e dos defeitos individualmente de cada um. Só que os estudos, eles são como se fosse uma isca, eles são como se fossem assuntos para trazer para a célula, para ouvir a opinião de cada um. Então, um dia vai ser falado sobre o amor,
Outro dia vai ser falado sobre a paz. Outro dia vai ser falado sobre a bondade, sobre a benignidade, sobre a fé. Cada estudo vai ter um tema ali do dia. Agora, o que é o principal? É que esse líder, ele não coloque a obrigação, o peso sobre ele de achar que ele tem que dar o estudo inicial. Se ele começar a dar o estudo em um dia, e algum irmão aqui, né, comentou, deu opinião sobre o estudo, mas aí começou a falar da vida pessoal dele, falar da vida pessoal. Irmãos, é importante que a gente tente, como célula, ajudar esse irmão, né, dando um conselho, olha por ele, em vez de cumprir com o estudo e ignorar ele, né, ouvir ele naquele dia, aí na semana que vem vocês continuam, o estudo ficou pela metade, não tem problema, ou então até pula esse estudo, traz um novo estudo, estuda um novo estudo. Porque a grande diferença de célula para a escola bíblica dominical, EBD, é que na EBD, irmãos, na qualquer aula de faculdade, qualquer ambiente de ensino, se tem um professor que vai ter os seus alunos aqui, e o professor, o objetivo do professor é transmitir sim o conteúdo. Ele tem um material dele, né, ou o que for, as informações. E o objetivo desse cara é transmitir o conteúdo o tempo todo. Então, o que acontece na sala de aula? O professor fala o tempo todo. É 1 hora o professor falando, exatamente como eu estou fazendo aqui agora. Agora, num ambiente de célula, irmãos, não é um cara falando o tempo todo. O interesse desse cara não é de trazer informação, não é isso. Porque o lugar de aprender informação, o lugar de aprender a Bíblia é na EBD. Então, que esses irmãos, eu estou querendo conhecer mais a Bíblia, vai para a EBD. Lá você vai ficar quietinho, vai ficar ouvindo o cara falando o tempo todo. Na célula, não. Na célula, a gente tem um estudo, só que a gente precisa ouvir a opinião de cada um sobre o estudo. Porque o nosso objetivo na célula é conhecer como cada um pensa. O objetivo nosso como líder é fomentar, é fazer com que as pessoas falem, que elas soltem o que elas acreditam. Por mais que o que elas acreditem seja diferente do que a gente pensa. Então, nós na célula, irmãos, nós não estamos ali para sermos um grupo que concorda todo mundo com o mesmo pensamento. Não somos. Nós na célula não somos um grupo que pensa igual, não estamos ali para pensar igual. A nossa proposta na célula, irmãos, é que a gente se sinta e faça eles se sentirem livres, leves, né, para eles soltarem o que eles pensam. Por mais absurdo que seja a coisa que ele falar. Né? Ele pode falar, eu não acredito em nada, de Deus, de nada. Okay. A gente está te conhecendo como pessoa. O outro vai falar, eu acredito sim, eu acredito no calvinismo, eu acho que está tudo pré-determinado. Aí o outro vai falar, não, eu penso diferente de você. Eu acredito no arminianismo, eu acredito que existe o livre-arbítrio. Aí o outro vai falar, eu já penso diferente. Eu acredito tanto no calvinismo quanto no livre-arbítrio e só Deus para explicar meu pensamento, porque nem eu sei explicar para você. Queridos, então é importante que a gente tente mostrar para a célula, como líderes, que nosso objetivo ali, apesar, irmãos, da gente, na nossa igreja, a gente tem uma referência. Na nossa igreja, a gente tem uma referência. A nossa referência, irmãos, que temos aqui, é a Bíblia e a nossa interpretação batista e principalmente, além de ser batista, dada pelo nosso pastor, que é o pastor Evaldo, em questões mais específicas. Mas, irmãos, apesar da gente ter essa referência, né, a gente tem então, nisso daqui, que é a Bíblia, a gente tem as doutrinas, A gente pode trazer para a célula a nossa forma de pensar, de ser, o que eu aprendi na Igreja Batista da Costa. Agora, o que eu quero que os irmãos entendam é que, apesar da gente oferecer o melhor, né, o melhor caminho, uma interpretação boa, a gente não está ali para obrigar essa galera a engolir o que a gente acredita.
A proposta nossa é falar, irmãos, nós temos uma referência para trazer para vocês. A gente tem um ensino legal sobre as interpretações da Bíblia, da vida, mas a gente não está aqui para obrigar vocês a seguir. A gente está aqui para poder dar isso como opção para os irmãos, né, para vocês fazerem avaliações na vida de vocês. Então esse cara, vou dar um exemplo. Esse cara, ele sempre fez uma ação na vida dele, sei lá, durante 15 anos, do mesmo jeito, e sempre quebrou a cara, fazendo aquela mesma atitude. Aí esse cara, ele ouve você, e você fala, ó, eu faço desse jeito, você fala, na minha vida. Aí esse aqui, ó, eu faço quadradinho, esse cara, não, eu faço triângulo, na minha ação. Ele vai ter a opção, caramba, esse cara faz quadrado, faz bolinha, esse aqui faz triângulo, que legal. Eu fazia estrelinha. Agora tem 3 formas aqui de eu poder mudar a minha vida. Ele fala, então beleza, então vou lá, vou fazer bolinha, vou fazer quadradinho, vou fazer triângulo. Aí ele, caramba, bicho, bolinha, quadradinho, deu certo demais, cara, mudou. Agora eu estou sendo um pai melhor, agora eu estou, né, sendo um patrão, um empregado melhor, isso realmente é útil para a minha vida. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que no ambiente da célula, né, a gente tenta, são tentativas, né, de amizade e também de respeito. Porque por mais que eu não concorde com o outro cara, os pensamentos dele, acima de concordar ou não concordar com a forma dele pensar, eu preciso amar ele. Eu preciso amar, eu preciso entender que ele é dono da vida dele e eu não estou ali para fazer com que ele mude. Quem vai fazer com que ele mude é o Espírito de Deus na vida dele, no tempo dele, de Deus agir. Né? Ele está aprendendo ali com vocês, no caminhada de célula, 1 ano, 2 anos, 3 anos aprendendo com vocês. Ah, beleza, mudei. Estou morando nos Estados Unidos. Pô, cheguei lá nos Estados Unidos, o pessoal todo esquisito, ninguém fala comigo direito, que nem os brasileiros, um outro planeta que eu estou. Caramba, eu estou lembrando aqui como eram os relacionamentos na célula. Não só nos Estados Unidos, irmãos, mesmo que a pessoa às vezes vá ter relacionamentos em outros ambientes, elas vão comparar, elas vão lembrar, caramba, na célula, ninguém precisava ficar usando máscara, ninguém precisava ficar fingindo. O pessoal construiu ali bons relacionamentos sinceros, eram verdadeiros na hora de se expressar. Que coisa legal, coisa gostosa essa comunhão desenvolvida, onde eu posso ser o que eu sou, né? Quero contar uma piada, quero fazer uma brincadeira, faço. Né? E os irmãos não estão ali para me julgar, eles não estão ali para esperar que eu seja perfeito. Muito pelo contrário, o próprio líder ele se revela imperfeito. E porque o líder se revela imperfeito, eu também posso me revelar. Isso fica muito mais fácil, muito mais leve para a gente interagir uns com os outros. Agora, se você como líder, você chega na sua célula com um pensamento de que você tem que ser sério o tempo todo, de que você, por achar que os assuntos são sérios, uma coisa é os assuntos serem sérios, outra coisa é o comportamento da gente ser sério. Então, se você chegar e transmitir para eles a ideia de que a célula é um ambiente que tem que ser perfeito, muito santo, intocável, eles não vão conseguir ser quem eles são. Eles vão se espelhar em você e todo mundo vai ficar sério. Você vai transformar a sua célula num funeral, em vez de ser o que ela poderia ser, muito melhor. Então comece em nós, né, como líderes, a começar em mim, em nós, a gente transmitir essa forma de ser, esses comportamentos. Então se eles verem em nós, né, nós não estamos ali com o pensamento de trazer o céu aqui para a terra e falar que a célula é o ambiente perfeito. Não, a gente está com pensamento de tentativas. Irmãos, queremos nos conhecer, né? Vamos tentar, pode ser que a amizade seja criadas ou não, né? Mas que prevaleça aqui a sinceridade, a honestidade, para que a gente possa caminhar com um objetivo.
Então, irmãos, verdadeiras amizades falam sobre muitos assuntos e não ficam só falando de Bíblia. Existem muitos assuntos na vida, né? Então, existe diferença de grupos também sociais, né? Grupos de amigos só de homens, grupos de amigas só mulheres, grupos de célula da igreja, grupo da família. Então é importante que os irmãos entendam que, apesar dos nossos objetivos e tentativas, existem diferenças de grupos sociais. Então, se eu participo de uma célula em grupos, aqui, onde eu tento estabelecer relacionamentos, que é só de homens, eu posso falar de assuntos específicos de homens, né? Eu posso ir além. Agora, se eu participo de uma célula que tem homens e mulheres, não convém que eu fale de assuntos específicos masculinos. Aí eu vou me restringir. Mas se eu criar amizades aqui, né, se eu criar relacionamento, com esses relacionamentos aqui apenas, né, menor, eu particularmente vou poder sim me abrir mais, me expressar melhor. Então é importante que a gente entenda que existem tipos diferentes de grupos sociais. Célula não é uma família. Você tem a sua família e você tem os seus relacionamentos com os seus familiares. Podem ser bons, podem ser ruins. É importante que você entenda que célula existe uma caminhada, existe objetivo, mas ela não se iguala a esses outros tipos de grupos sociais. Né? Podemos construir amizades aqui? Podemos, né? Mas não é a mesma coisa. Tá? Beleza. Alguém tem horas aí para poder saber mais ou menos o tempo? 21h05. 21h05, irmãos? Começamos um pouquinho mais tarde, mais ou menos uns 9h10, 9h25, 8h10, 8h05, foi? Então, quando for umas 9h10, se os irmãos concordarem, a gente termina a aulinha de hoje, né? A gente dá sequência. Vamos fazer aqui um breve intervalo. Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Pastor, tem alguns falar? Você falou que tem 15 células na igreja atualmente, não é isso? Eu não disse o número exato, eu acho que tem que conferir na tabelinha. Talvez se eu tiver resposta nessa aula, talvez na próxima aula, eu queria saber quais os dias, normalmente, que as células funcionam, dias e horários, e quais os perfis de célula que a igreja tem. Atualmente, né? Joia. Irmão, olha, a maioria, vou botar aí, acho que 90%, 80% das células da nossa igreja funcionam na terça-feira à noite, no horário de 8 às 9 da noite. Tem algumas células que começam mais cedo, no horário de 7h30. Mas, por exemplo, dessas 15 células que eu estou achando, mas pode ter mais, vou botar aí que talvez umas 10 células, umas 12, funcionam na terça-feira de terça, no horário de 8 às 9. Tem célula que acontece na terça, mas começa um pouquinho mais cedo, nesse horário de 19h30 ou até 19 horas. E aí, geralmente, a maioria das células é uma horinha só de duração. Então, essa aqui iria até às 20h30, mais ou menos. E na quarta-feira, assim, existe exceção, tá, irmãos? Eu geralmente proponho para vocês na quarta-feira, mesmo horário, de 20 às 21 horas. Eu proponho aos irmãos que, se vocês forem escolher, escolham o melhor dia e horário para vocês. Então, se você acaba de se tornar um líder, veja na sua agenda, na sua vida, qual que é o melhor dia para você. O melhor dia para mim é sábado. Sábado, ok. Qual horário? Sábado às 19 horas, 19 às 20. Aí, irmãos, a gente vai procurar pessoas que se adaptem a você. Então, como líder, você está na prerrogativa, no direito de escolher o melhor dia e horário. Por quê? Porque você está servindo como líder. Pode
pode acontecer, irmãos, o pessoal fala, pastor Eduardo, no sábado a maioria aqui da gente pode, mas tem como a gente avaliar aí para ver, em vez de começar às 19, começar às 20? Então beleza. Aí você entra num consenso e muda o seu horário, porque você pode, porque para você é tranquilo. Agora, nós como líderes, a gente não deve ficar se sujeitando à vontade do grupo. Então se o grupo falar, a gente quer fazer a célula segunda-feira, 5 horas da manhã. Não dá. Eu sou o líder. Eu que vou apontar a direção. Vai ser sábado. Quem quiser, venha no sábado. Mas eu não posso. Então vai para outra célula. Que Deus abençoe. Né? Que participe de outra célula, sim. Então, é importante, assim, nós como líderes, nós definirmos qual que é o melhor horário para nós. O dia e horário para a gente fazer. Tem algum dia na semana, tem algum dia na semana em que o pastor recomenda que não tenha célula? Não. Quinta-feira, ele já orientou, né? Realmente, a gente tenta criar relacionamentos, irmãos. Mas quando a gente está com um ambiente de célula, por a gente viver a igreja também, a gente tenta evitar os dias de domingo e quinta, no caso, que o pastor Evaldo não gosta que seja feito quinta, ele vai achar ruim. Mas o fato dele não gostar não significa que ele não pode fazer. Na minha opinião, vocês podem fazer célula o dia e a hora que vocês quiserem. Agora, à medida que for construindo os relacionamentos, o pessoal vai se fortalecendo, a base bíblica que a gente traz faz com que as pessoas despertem vontade de também estar na igreja, de também servir, de também participar, né? Então, talvez, assim, dias que eu não recomendo seria no final de semana, sexta, sábado, domingo, pelo fato de ter muita coisa nos finais de semana, viagem, a galera se programa para viajar, a galera se programa para receber parente, a galera faz muita coisa nesse final de semana. E se você marcar célula nesses dias, principalmente na segunda-feira também, que é um dia ruim pelo fato de começar a semana, o pessoal tá com preguicinha ainda de sábado e de domingo, né? De começa a trabalhar e não quer trabalhar pouco, porque já sabe que vai ser a semana toda trabalhando. Padrão. Então, assim, se vocês evitarem isso, pode escolher o dia que vocês quiserem, mas eu estou falando assim, as consequências de escolher esses dias é que sexta, sábado e domingo a galera viaja demais. Demais. Então, pode ter períodos que a sua célula vai ter 10 pessoas e de repente pode cair para 3 pessoas. Por quê? Porque a galera caiu um feriadão na sexta-feira, a galera emendou, foi viajar, cai na quinta. Então, sexta, sábado, domingo e segunda são dias que você tem que estar preparado para a sua célula oscilar. Você tem que saber que não vai se manter ali talvez um número normal, que seria se você tentasse marcar nesses outros dias, que seriam terça, quarta e quinta, que teoricamente seriam dias melhores, tá, irmãos, para vocês estarem fazendo. Horários, geralmente a galera pode ir mais à noite, né? Porque trabalha de manhã, outras atividades da vida, né? Tempo de célula, pelo amor de Deus, irmãos, tentem fazer 1 hora, 1h30. Não aceitem passar disso, dispensem as pessoas depois disso. Porque se você exagerar no tempo no primeiro encontro, é o primeiro encontro de vocês. Aí se vocês fizeram 3 horas de célula, as pessoas que foram nesse primeiro encontro, elas vão falar assim, pô, foi denso, foi legal, mas foi muito desgastante, muito tempo. Daqui 1 mês eu volto. Aí o cara falta 3 aqui, 3 encontros. Aí ele volta aqui. Por quê? Porque ele aguentou uma pancada aqui de grande tempo, aí depois de 1 mês ele aguenta mais 3 horas de novo. Agora, se você oferece 1 hora, irmãos, foi uma coisa gostosa que dá vontade de continuar. Né? Interrompeu na hora que estava tão bom. Então aí na semana que vem ele está aqui de novo. Para quê? Para aguentar mais 1 hora. É mais ou menos essa a ideia. Quando eu falo aguentar, irmãos, é coisa boa, é bênção, né? A gente, eu falo no sentido que os irmãos entendam bem. Os não crentes. É isso. Os Os não crentes? não crentes, Não, o que é a pergunta? A nossa intenção é justamente atrair as pessoas que não são evangélicas, né? Então a gente tem um grupo de amigos da academia, né? No trabalho, e a gente quer trazer aqueles interessados, entendeu? Então eu queria saber como é que funciona isso. Meu conselho para vocês
vocês dois são um casal de crentes, eu sugiro que vocês tenham mais um casal de crentes na célula. E aí vocês trazem os não crentes. Entende? Porque vocês, às vezes, vocês vão ter ideias boas, vão trazer versículos, uma palavra boa, e o outro casal pode reforçar. Aí esses não crentes podem ver, nossa, que legal, duas formas de pensar diferentes, mas que caminham nesse sentido bíblico, né? Que caminham nesse sentido apontando Jesus Cristo. E eles podem aprender a se relacionar, mas lembrando, irmãos, que célula, nosso objetivo, apesar da gente ter os estudos, da gente ensinar a Bíblia, aprender uns com os outros sobre temas bíblicos, é a gente conhecer pessoas em comunicação, né, suas qualidades e defeitos, e a gente ser aberto a ser ajudado também. Então essa é a nossa proposta. Tem um número máximo de pessoas? Tem. Célula, nós aconselhamos, irmãos, que jamais passe de 12 pessoas. Número mínimo, 4 pessoas. Porque se passar de 12, tiver 13 para mais, a gente aconselha dividir um grupo de 7 e outro de 6 e convidar pessoas para virem aqui. Porque se o grupo, irmãos, for 13 para mais, como que essas pessoas, a gente vai conseguir ouvir elas uma por uma, da forma que elas pensam? Como que a gente vai conhecer cada uma delas em suas qualidades e seus defeitos? Acaba se tornando um grupo apenas de relacionamentos superficiais. Ou acaba acontecendo também de dentro desse grupão, aí começa a se formar pequenos grupinhos aqui, ó. Esses aqui são amigos, esses aqui são... Mas eles não se conectam, esse grupo não se conhece. Mesmo sendo parte do mesmo grupo. Porque é grande demais. Então não vale a pena ir por esse caminho. Quando chega nesse caminho, aí chegou a hora já de... Vamos multiplicar aqui. Vai esse grupo aqui já tem afinidade, esse aqui já tem afinidade, vem pra cá. E a gente se organiza. Lembra que no início da aula a gente falou sobre célula no sentido de organização? Organiza. Local, pastor, a gente é recomendar fazer sempre no mesmo local ou revezar? Então, a gente aconselha que comece, né, se você é líder de célula, você pode começar na sua casa, mas que você não faça da sua casa o hábito. Que você ensine os participantes que eles possam receber a célula na casa deles também. E se fizermos nas casas, criaremos o pensamento, o ambiente de algo menos formal. Né? É claro, pode ter uma exceção, aconteceu um período em que ninguém pôde receber na sua casa, beleza, vamos para a igreja. A igreja tem espaço, tem estrutura para a gente receber. Glória a Deus por isso. Né? E, não vai pra, a gente não quer ir para a igreja, a gente quer ir para um salão de festa de um prédio. Tá bom? Faz daquilo uma exceção também. Não faz um padrão. Né? O padrão deveria ser os lares. Então, o líder começa mostrando, aqui estão as 4 semanas do mês. Aí o líder faz a primeira semana na casa dele, a segunda semana na casa dele, a terceira semana na casa dele, aí nessa 4ª semana ele já fala, irmão, vamos fazer lá na sua casa, você pode nos receber? Ah, posso, pastor. Aí aqui pra frente ele começa a ensinar na casa de outra pessoa, aí o líder faz de novo na casa dele, aí aqui na casa de outra, aí o líder faz de novo na casa dele, e aí vai trazendo essa ideia. Mais alguém gostaria de falar? Uma coisa, dúvida? Não?